Hello, guys! Teacher Amanda está aqui mais uma vez para dar aulinha de inglês para vocês, tá certo? Hoje nós vamos continuar com essa metodologia de slides, tá certo? Porque o nosso conteúdo ele é muito rico em detalhes e eu preciso mostrar algumas imagens para vocês, tá certo? Então, no momento nós vamos utilizar essa metodologia, mas nos próximos vídeos eu prometo que vocês vão me ver, tá certo? E o nosso assunto de hoje é Months of the Year, meses do ano, tá certo? E vamos ver também Ordinal Numbers, que são os números ordinais, tá certo, pessoal? E eu espero que vocês estejam aí com toda a atenção do mundo, né? Toda a dedicação. Saiba que eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida. Não tenha medo do assunto, nós vamos iniciar e a teacher vai explicar da melhor forma possível, tá certo? Let's go! Inicialmente, nós vamos estudar os months of the year, né? Os meses. Vejam só, pessoal, o calendário norte-americano é igual ao nosso, tá certo? Não tem uma diferença. A gente encontrou a diferença só nos dias da semana, que lá eles começam da segunda, Monday, né? E nós começamos no domingo, que é Sunday. Mas em relação aos meses, é a mesma ordem, são os mesmos meses, tá certo? Janeiro continua sendo mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4, maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7, agosto, mês 8, setembro, mês 9, outubro, mês 10, novembro, mês 11 e dezembro, mês 12, certo? E agora vocês vão ouvir, tá certo? Através do slide eu consigo colocar os áudios do book, né? Os áudios que a gente tanto repete na sala de aula, tá certo? E vocês vão ouvindo e repetindo, please. Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, da mesma forma falando, tá certo? A escrita e a leitura é muito fácil. Através dos exercícios no book, a gente consegue praticar. Agora, é importante que vocês escutem e falem inglês para fixar melhor o conteúdo, tá certo? Let's go! January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. One more time. Mais uma vez, tá certo, pessoal? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Last time. Última vez. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good, congratulations, parabéns, você praticou bem direitinho, né? Veja só, agora que vocês aprenderam os meses, nós vamos aprender as datas em inglês. E para isso, nós temos que aprender os números ordinais, tá certo? Pessoal, a gente aprendeu até então cardinal numbers, que são os números cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente aprendeu esses números, tá certo? Vocês viram. Até o 99, né? Até o 100 em inglês. E já faz algum tempo que a gente continua estudando. Vocês estão vendo que é uma sequência. A gente aprendeu os números. Vimos como falar o número do nosso telefone em inglês, como falar a nossa idade,
como falar as horas em inglês. Então, todos esses assuntos envolvem os números. E quando a gente vai falar de datas, a gente, além de precisar saber qual é o dia da semana em inglês, o mês em inglês, nós vamos precisar dos números ordinais. Por quê? Porque a gente costuma falar assim, 1º de abril. A gente não fala 1 de abril, a gente fala 1º de abril, né? Se alguém perguntar qual é a data de hoje. A gente fala 5º dia do mês. Por exemplo, o papai e a mamãe trabalham, vamos dizer que eles recebam dia 5, né, o salário. Então, eles vão falar assim, eu recebo o salário no 5º dia útil do mês, né? Então, a gente vai usar muitos números ordinais. E eu tenho 2 colunas. Uma coluna, né, a primeira do lado esquerdo, com os números cardinais, que são os números naturais que a gente já aprendeu em inglês, e os números ordinais, né? É interessante que vocês vão ver uma diferença. A regra geral do inglês é colocar o TH para indicar que o número é um número ordinal. Já no português, vocês vão ver aquela bolinha junto do número. Por exemplo, aqui eu tenho o número 1. Se fosse primeiro, eu escrevi o número 1 e a bolinha, tá certo? Já no inglês, ele vai usar os números com as letras, as últimas letras da palavra. É bem interessante, pessoal. Para revisar os números cardinais, eu quero que vocês repitam, tá certo? De acordo com o áudio, né? Ele vai tratar das 2 formas. Por exemplo, o número 1 e o número 1º, o número 2 e o número 2º, o número 3 e o número 3º, o número 4 e o número 4º e o número ordinal 4º, tá certo? Então, a regra geral do inglês é não usar aquela bolinha e usar o TH no final da frase. Mas, teacher, eu tô vendo que tem alguns números que são a exceção. Eles não terminam em TH. Veja só. 1º, 2º e 3º, que são justamente, né, as posições de classificação em campeonatos, né, em competições, eles vão ser chamados, por exemplo, o primeiro em inglês de first, o 2º de second e o 3º de third, ok? Primeiro first, 2º second e 3º third, combinado? E os demais vão usar o TH no final. Eu vou deixar vocês ouvirem, repetirem, tá certo? E, em sequência, eu explico bem direitinho. Combinado? Cardinal numbers and ordinal numbers. 1. First. 2. Second. 3. Third. 4. Fourth. 5. Fifth. 6. Sixth. 7. Seventh. 8. Eighth. 9. Ninth. 10. 10th. 11. 11th. 12. 12th. 13. 13th. 14. 14th. 15. 15th. 16. 16th. 17. 17th. 18. 18th. 19. 19th. 20. 20th. 21. 21st. 22. 22nd. 23. 23rd. 24. 24th. 25. 25th. 26. 26th. 27. 27th. 28. 28th. 29. 29th. 30. 30th. 31. 31st.
nós vamos estudar os números ordinais até o 31? Porque basicamente são os dias da semana, são os dias que compõem um mês, tá certo? Nós sabemos que alguns meses têm 30 dias, outros têm 31, ou no caso de fevereiro, ele pode ter 28 ou 29 dias, né? 29 se for bissexto. Então, a gente precisa falar as datas em inglês e nós vamos utilizar os números ordinais. Nós vamos falar primeiro o mês e depois o dia, né? É diferente do português. Em português a gente fala assim, 1º de abril, tá certo? Como é que eu vou falar 1º de abril em inglês? Eu vou falar April 1st. April, que é o mês de abril, e 1st, que é o dia 1º, tá certo? Se for 2 de dezembro, como é que eu vou falar? December 2nd, ok? Se for 3 de novembro, November 3rd, ok? Vocês vão ver que o TH é como se fosse um som parecido com o F, né? Vocês vão ver que nos números ordinais há uma junção do número cardinal com o TH no final. É como se fizesse um som de F, certo? Não é totalmente o som do F, mas é similar, tá certo? E no caso, vamos praticar aqui. Olha só. O 15, né? O 15º. Como é que eu vou falar em inglês? Se for dia 15 de maio, por exemplo, eu vou falar May 15th, ok? Se for, por exemplo, 19 de junho, como é que eu falo? June 19th, ok? 20 de abril, eu vou falar April 20th, certo? A partir do 21, vocês vão ver que o primeiro número vai ser cardinal e o segundo vai ser ordinal. Por exemplo, 21 vai ter o 20, que é o número cardinal, e o 1 não vai ser 1, vai ser first, 21st, tá certo? Lembra que first é o quê? Primeiro. 22 vai ser 22nd, né? 23, né? O 23º, no caso. 23rd. 24º, 24th. 25º, 25th. 26º, 26th, certo? E, teacher, se o exercício me pedir para escrever por extenso, é só colocar do jeito que está aqui nessa coluna? Sim. Se for para escrever por extenso, é só colocar nessa ordem. Essa imagem tem no book de vocês, eu peguei de lá, tá certo? Mas, se ele pedir para vocês escreverem o símbolo, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os números e as duas últimas letras da palavra. Primeiro, em inglês, é o quê? É first. Então, eu vou escrever o número 1 e a letra S-T, tá certo? Segundo, second, eu vou escrever o número 2 e as duas últimas letras que são N-D. Terceiro, third, eu escrevo 3, R-D. Lembrando que first, second e third são as exceções da regra. A regra dos números ordinais é colocar o TH, tá certo? Por exemplo, o quarto, 40th, eu vou colocar o número 4 e o TH. 50th, que é o quinto, 5, TH. 60th, que é 6 e o TH. 70th, que é o 7 e o TH. Então, vocês vão ter, tá certo, atividades que vai pedir para você escrever por extenso e vai ter atividade também que você vai colocar o símbolo, que é essa parte aqui, tá certo? Que eu tô mostrando. E onde é que eu coloco mais o símbolo? Em datas, tá certo? Lembrando, quando a gente vai falar o nosso birthday, né? O nosso aniversário, a gente vai ter que falar primeiro o mês e depois o dia, tá certo? É diferente do português, como eu já disse, que você inicia com o dia e depois o mês e por último o ano, né?
Então, a gente vai começar com o mês, depois o dia e por último o ano. Vamos praticar. Olha só, eu tenho alguns exemplos aqui. Joseph, né? É o primeiro. Joseph's birthday is on January 2nd. O aniversário de Joseph é quando, pessoal? Dia 2 de janeiro. Clara's birthday is on July 31st. O aniversário de Clara é em julho, né? Dia 31 de julho. Amanda's birthday is in August. It's on August 1st. O aniversário de Amanda é em agosto. Dia 1º de agosto. Vocês vão ver que sempre quando a gente for falar de datas, o mês vem primeiro e o dia vem depois. E ele vem em algarismo, ele vem em número ordinal. Sorry, ok? Vejam que nas datas é usado mais a abreviação, o símbolo, tá certo? Que a gente vê aqui, ó, nessa primeira parte da coluna, ok? E por que essas palavrinhas estão de azul, teacher? Porque elas são preposições, prepositions. In e on. Elas têm o mesmo significado, tá certo? Quando eu falo Joseph's birthday is on January 2nd, eu digo que o aniversário de Joseph é em 2 de janeiro. Esse em vai ser on ou in, só que tem uma diferença. On eu vou usar para datas. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho uma data. E os dias da semana, né? E in eu vou usar para falar dos meses. Se eu quiser falar só o mês do meu aniversário, eu vou falar in. Se eu quiser falar a data completa, eu vou usar on. Vamos ver a diferença de acordo com os exemplos. Eu tenho aqui, Luana's birthday is on February 20th, ok? O aniversário de Luana é em 12 de fevereiro, certo? Se Luana não quisesse falar, tá certo? Que é dia 12 de fevereiro, ela quisesse falar só o mês, né? Por exemplo, se eu fosse falar do aniversário de Luana, eu diria Luana's birthday is in February, certo? Quando eu quiser falar só o mês, eu uso in. E quando eu quiser falar a data completa, eu uso on. Último exemplo. Tiago's birthday is on September 1st. O aniversário de Tiago é dia 1º de setembro. Se eu quiser falar só o mês, eu digo Tiago's birthday is in September, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar, tá certo? Eu tô no WhatsApp, nos horários combinados. E não tenham vergonha, podem me procurar, tá certo? Bye, bye. See you.